O negócio do avião, aí passou, teve uma hora que vocês E viram o aí avião. foi essa hora, a gente gravou o vídeo e tal, e aí já tava já... bem Como meio que quase que se desesperançoso, conformando também. a gente tava bem triste, assim. E aí a gente já tinha visto, eu já tinha visto o helicóptero passar de longe, eu tinha visto a corveta da Marinha passar por terra. E eu vi também esse avião bimotor dos meninos, mas bem longe. Mas até então ainda tava meio incerto, assim, se estavam procurando a gente, tal, será que... Aí quando eu vi a corveta da Marinha, eu falei, cara, estão procurando a gente. E aí eu vi o avião da FAB. O avião da FAB, ele ficava, tipo, o tempo todo, assim, mais longe da gente. Mas ele ia pra lá, ia pra cá, e eu falei, cara, esse avião tá procurando a gente. Aí foi dando um pouco de esperança. Estão perto da gente, né? Vamos se manter vivo. Cantar que eles uma hora vai passar. Cara, e aí, de repente, esse avião, velho, ele botou na nossa direção e veio. Ele tava o tempo todo fora, assim. De repente, ele veio na nossa direção e veio. Aí eu falei, cara, ele não vai parar. Tipo, ele veio. E aí, porque teve uma hora que ele tava vindo, ele fez assim, foi pra outro lugar. E nessa hora ele continuou. Ele não parou de vir. Aí a gente já... começamos a comemorar. Caralho! Então, eu não acredito. Falei que tinha que comemorar o aniversário do teu filho, tá? Falei que a gente ia dar certo. Cara, o avião veio, passou. E aí ele foi baixando. Tipo, tudo parecia que ele tava vendo a gente. Porque ele foi se aproximando e descendo. Quase que dando um rasante. E aí passou por a gente e foi embora. Ele passou tão perto que a gente viu os detalhes da fuselagem dele. Pode crer. Tão perto. E aí ele passou. E a gente, cara, ele viu a gente. Ele, tipo, não pode parar, mas ele viu. Ele vai acionar alguém pra vir buscar, enfim. Ele já sabe onde a gente tá. E daqui a pouco ele volta. Ele volta e começa a fazer as buscas em outro lugar. Aí a gente entendeu que ele não tinha visto a gente. Nossa. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Isso. E aí deu... E aí que- Teve mais uma noite ainda. E o que vocês fizeram? Não. A gente foi resgatado 6 horas da tarde. 5h30, 6 horas. tá. E aí, como é que foi E isso? vocês ficaram ali só... pegava a camisa, fazia com o Cara, braço... com as boias. Pegava um espelhinho e fazia um... Eles sinalizavam como? Era boia, era lanterna, piscava mesmo no dia, tentava... Refletindo ver o com a sol luz. e tal. A gente tentava tudo, cara. Rapaz, vocês viram a bruxa, hein, Peguei brother? uma vara, eu tinha levado uma sacola vermelha, uma vara de pesca, botei assim. Fez uma bandeira, uma bandeira. Ela ficava lá direto, o tempo todo lá amarrada, lá, o vento balançando. A boia, no vídeo que ele fez, no vídeo que eu fiz também, atrás, assim, se vocês prestarem atenção, tem a boia amarrada em cima também. As boias, a gente E amarrou. ficava enfim. balançando direto a boia laranja, então... Um detalhe também do avião quando ele passou, que até é bom, assim, falar isso. Porque, pô, eu dei várias entrevistas, saiu na coletiva de imprensa no dia seguinte que a gente foi resgatado. Eu falando que o avião da FAB passou em cima da gente e não viu isso, tipo... Acaba ficando ruim, tipo, os caras, eles têm a equipe mais treinada da América Latina. Sim. Esse avião, eles ficam, tipo, são 11 caras de um lado e 11 caras de outro lado, dos mais treinados do Brasil. São bolhas que tem nesse avião e eles ficam, tipo, com o equipamento deles, cada dupla olhando dentro da A sua área ali. É uma equipe gigante. Pô, como que esses caras passam em cima da gente e não vê? Então aí o capitão da Fábio, o capitão Lobão, a gente conversou, ele, tipo, muito feliz, ele falou, eu e minha equipe, a gente está muito contente de vocês terem sido encontrados com vida, vocês não têm ideia do quanto isso alegra o nosso coração aqui, porque, infelizmente, a estatística de ser encontrado com vida é muito pequena, tipo, a maioria dos resgates é de corpos, e quando acha... Tipo, então o comandante também da Marinha, Capitania do Esporte, conversou comigo e falou, cara, os números são muito pequenos de vocês serem resgatados. Mostraram as estatísticas, cara. Tipo, Caraca, 2%, cara. Acha corpo quando acha. O pessoal do Nota Air tinha falado comigo, pô, a gente estava empolgadíssimo de te achar. Toda a nossa equipe ia ser o nosso primeiro resgate de sobrevivente. A gente só resgata corpo. A gente nunca tinha conseguido resgatar vivos e a gente ia vibrar muito com isso aqui. Inclusive, foi uma notícia falsa. O Nota Air poderia ter encontrado a gente. Uma notícia falsa fez encerrarem as buscas por 2 horas. É mesmo? O Nota Air estava abastecendo a aeronave deles em Campos. E a gente foi encontrado bem na pontinha do Cabo, quase chegando no Cabo de São Tomé, a 15 quilômetros do Cabo de São Tomé, e aproximadamente 3 milhas ou 4 milhas do Porto do Açu.
Então, era a região onde a aeronave do Nota Air ia vasculhar pela gente. Então, eles têm um equipamento novo deles, que eles me mostraram. Eu tive lá na base aérea deles, um equipamento muito bacana que você consegue ver pela temperatura, um equipamento termostático, que você consegue enxergar uma baleia, aproxima muito a câmera, e, tipo, é visão impressionante deles. Então, se eles passassem pela gente com aquele equipamento, eles conseguiriam achar. Mas por causa de uma notícia falsa, inventaram que um rebocador, que um barco de espinhel encontrou a gente, e aí ele resgatou a gente, e aí ele pediu pra gente não contar que foi ele que resgatou a gente, porque o barco dele estava irregular. E o cara inventou uma história, espalhou esses áudios. O prefeito de Vitória, meu amigo Pasolini, ele divulgou no grupo dos secretários essa notícia. Caraca, Ele não divulgou brother. pro público, Sim, mas ele sim, divulgou sim. pros amigos dele. Pô, encontraram o Mike e tal, todo mundo feliz. E, tipo, isso foi 1h da tarde. Essa notícia começou a vazar. 2h da tarde estava viralizada a notícia que a gente tinha sido achado por um Eu barco lembro. de pesca. Eu ouvi esse áudio, um covarde, o cara, inventar isso. Não sei Caralho, por bicho, qual que bicho motivo irresponsável, irresponsável inventou essa história e atrapalhou muito a gente, as buscas. E essa história, tipo, acabou gerando todo esse desconforto, né? Inclusive achando que a gente realmente tinha mentido, que um barco tinha achado a gente e não podia falar porque ele estava irregular e a gente não ia pedir o segredo pra gente. E aí ele que pegou a gente e ele ia largar a gente em algum ponto aí pra ficarem as Entendi. autoridades espertas em alguma praia e ia soltar a gente. Um Pô, irresponsável. Que loucura, hein, E bicho? aí, com isso, o capitão, aí voltando pro capitão da Fábio, o Lobão, ele me ligou pra entender. Então, ele falou, quero entender como que, até pra melhorar as nossas buscas, o que aconteceu, qual foi o momento que a gente passou por você. Você sabe mais ou menos o local e a hora? Eu falei, eu tenho exato o local que você pode passou por crer. mim. Eu tenho anotado aqui no GPS. Eu tenho a minha trajetória da onde eu parei o motor, todo o trajeto que eu fiz até o ponto que eu fui resgatado. E aí você foi por volta de 1h da tarde, mandei o ponto. E aí, em minutos, ele jogou no sistema e ele falou: passamos em cima de você, realmente. E aí ele explicou o porquê que eles não viram. Eles fazem uma busca que eles ficam, tipo, num determinado quadrante, fazendo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Se olhar os prints, incrível a busca dos caras. Entendi. Impressionante. E aí, quando eles cavam esse quadrante, eles dão um tiro. Esse tiro é para começar a busca em outro quadrante. Durante esse tiro, eles passaram em cima da gente. E na hora desse tiro, pelo que eu entendi, é um momento que eles meio que Dá um se relax relaxam, pra se dão preparar pra pra se outra preparar missão. para outro quadrante. Aham. No momento desse tiro, eles passaram na gente pertinho, pertinho. E era o momento que eles deviam estar, tipo, respirando, descansando para começar a busca em outro pedaço. Descansando a vista também, né? É, Porque fica ali olhando, o tempo né? Então, aí você vê que é Deus, cara. Mano, Tipo, é velho, Deus. que doideira, hein? Toda uma equipe dessa extremamente treinada a passar, e na hora que é pra achar a gente, é o momento que eles Aham.